Mateus 16, a partir do versículo 13. Mateus 13. Glória a Deus. Palavra do Senhor. 16, versículo 13. Um diálogo entre Jesus e os discípulos, e em especial a Pedro. Amém? Amém. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, que dizem que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhes: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Pode deixar sua Bíblia aberta. Estamos aqui diante de um acontecimento em que Jesus estava fazendo milagres. Jesus Cristo vinha operando maravilhas e multidões começaram a seguir a Jesus. E muita gente estava seguindo a Jesus, mas ainda não sabia quem era Jesus. Porque Jesus, ele, como diz João 1, ele é o Verbo de Deus que se fez carne. E a palavra de Deus que se tornou homem. Por isso que no livro de Isaías diz assim: um menino nos nasceu, mas um filho se vos deu. Quer dizer, nasce um menino e ganhamos um presente. Nasce um menino e através disso Deus está dando seu filho. Então o Cristo da Trindade, por isso que chama Jesus Cristo, porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. E os discípulos estavam seguindo Jesus. Muitos achavam que ele ia ser rei de Israel e estabelecer o reino terreno. Mas o que Jesus tinha para o povo era muito mais. Jesus queria que o povo... Jesus veio ser a ponte novamente. Porque teve o período dos profetas. A história vem lá de Gênesis, depois a chamada de Adão. Aí depois teve, a geração Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve 12 filhos. Um dos filhos, José. Deus levantou José, José foi um homem que viveu em prisões e que acabou sendo vendido. Seus irmãos foi parar no Egito. E aconteceu que ali, depois de muito sofrimento, ele se tornou governador no Egito. E o povo de Deus ficou ali. Depois se passaram anos e o faraó se esqueceu de José. E começou uma grande perseguição contra o povo de Israel. E aí Deus levanta Moisés, uma espécie de Cristo, um libertador, e tirou aquele povo e levou de novo para Canaã. Aí veio Josué, substituindo Moisés. Aí veio os juízes, a época dos juízes, a época dos profetas, a época dos reis. Mas chegou um período em que Deus olhava para o povo e não tinha levantado mais nenhum profeta. Tinha passado um período de silêncio de 400 anos. Entre o livro de Malaquias, que é o último do Antigo Testamento,
para o primeiro de Mateus se passaram 400 anos. 400 anos sem Deus e o homem se comunicarem. Deus voltou a visitar o homem quando o sacerdote Zacarias recebeu a revelação que a mulher dele ia ter um filho, que foi o pai de João Batista. E João Batista se levantou e pregou, e foi, né, voz que clama no deserto, né, preparai o caminho do Senhor. E Jesus, ele veio a nascer de uma prima da mulher de Zacarias, que era Isabel. E aí ela recebeu, Maria, a visita de um anjo, que disse que bendita és tu entre as mulheres, de ti vai nascer, né, o fruto, não de homem, né, mas de Deus. O nosso Salvador iria se cumprir a profecia de Gênesis 3,15, que diz que da semente da mulher nasceria o que iria esmagar a cabeça de Satanás. E o nosso Jesus nasceu. E foi testificado quando João Batista estava batizando no rio, João 1,29, que João olha e vê aquele homem se aproximando, dizendo que queria ser batizado. Aí João Batista disse: eu não tenho condição de te batizar. Aliás, eu não sou digno nem de amarrar as tuas sandálias, porque és o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo o mundo. Então João teve a revelação de quem era Jesus. Jesus é o homem, é o Cordeiro de Deus que veio ser a nossa Páscoa. Muitos comemoraram, né, Sexta-feira Santa, o sábado de Aleluia, que chama, né? Sábado de Aleluia, e o domingo de Páscoa. Realmente Jesus morreu numa sexta, passou o sábado, no domingo ele ressuscitou. E Jesus, a Bíblia já prefigurava. Nos antigos, os profetas, os livros, você vê que desde Gênesis, eu citei Gênesis, mas vários livros diziam que Jesus ia ser o Imaculado de Deus, ele ia ser o Cordeiro único e suficiente, porque sempre se matava. Quando havia pecado, tinha que haver sangue, tinha que haver morte. Alguém pecava, tinha que se sacrificar um animal sem defeito, um animal tinha que ser perfeito, sem mancha, sem mácula. E ele era examinado pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote ia lá, olhava, uma vez no ano, ele entrava no Santo dos Santos, porque eles fizeram o templo para Deus se manifestar, e a presença de Deus era muito forte. Eles entravam e tinha todo o ritual. O sacerdote, se ele tivesse em pecado, tivesse errado, para ele entrar ali era fulminante, ele morria. Então ele entrava com a corda amarrada nos pés e a roupa cheia de chocalhos. Ele entrava, passava dentro da cortina e o povo ficava escutando, batendo os sinos pela roupa. Se parasse de bater é porque ele morreu. Ninguém poderia entrar para tirar, tinha que puxar a corda. Mas a gente vê Deus sempre mostrando através da história. Você vê o Antigo Testamento, sempre vai mostrando. A primeira vez que um cordeiro morreu para salvar o povo foi quando Deus disse a Abraão: Abraão, me dá o teu filho Isaque. Isaque significa riso. Tirar aquele filho de Abraão fosse como tirar a felicidade dele. Deus disse a Abraão: me dá a tua felicidade. E Abraão pegou aquele menino, pegou a lenha, pegou o cutelo e foi até o local do sacrifício.
Aí o filho chega e pergunta: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro? Abraão disse: Deus preparará para si o cordeiro. Mas até aí, Abraão, por isso que ele foi pai na fé, ele fez isso pela fé. Chegou até amarrar o filho sem saber. Quando ele puxou o cutelo ou o punhal para sacrificar seu filho, Deus disse: não, Abraão, já viste que tu és fiel a mim. E quando Abraão olhou, tinha um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Deus providenciou um cordeiro e tinha um animal lá. Então Abraão foi lá, pegou e fez o sacrifício a Deus. Mais na frente, quando a gente lê em Êxodo 12, dá essa pinceladazinha aqui na Páscoa para vocês entenderem o que é a Páscoa. Tem gente que Páscoa é peixe, Páscoa é ovo de chocolate. Não tem nada a ver com a Bíblia. A gente não acha essas coisas. Porque em Êxodo 12, Deus falou com Moisés: Moisés, pega um cordeiro e mata para uma família. Se a família for pequena, pode ser 2 famílias juntar e matar um cordeiro. Pega o sangue e passa nos umbrais da porta, ou na parte de cima ali nos alisagens, nas barras da porta, que o anjo da morte, quando vier naquelas pragas do Egito, que matou o primogênito lá de todos que não tinha a marca do sangue. Então ali a gente vê Deus também providenciando, né, o sangue do cordeiro para livrar aquele povo de morrer no Egito. E todo o primogênito foi morto. Aí a gente vê João, né, dizendo: eis o cordeiro. Mas não é que vai morrer por uma família. Não é o que vai morrer por Israel. Não é o que vai morrer só pela Judeia. Nem da tribo do norte, nem da tribo do sul. Não, mas vai morrer. É o cordeiro que vai tirar o pecado de todo o mundo. Então, em Jesus Cristo, ele veio para isso. Só que nem todos conseguem ver. Então, assim: Jesus morreu por mim. Como Jesus morreu por mim? Não entende por quê. Mas por que eu não pedi, né? É a mesma coisa. Eu acho que eu já falei esse exemplo. Se eu chegar na casa de Lela e dizer aqui: ó Lela, uma multa de 5 mil do seu carro que eu paguei, e não mostrar a multa, ele não vai ficar grato por mim, porque ele não sabe. Ele diz: onde tomei essa multa? Não fui para canto nenhum. Multa de 5 mil? Puxa, ele nem dá atenção. Essa aqui é brincadeira. Mas se eu chegar e mostrar a multa a ele, e mostrar a autenticação bancária que eu paguei, aí realmente ele vai dizer: apareceu lá. Aí ele entendeu. Mesmo assim é Jesus. Tem gente que não entende o sacrifício de Jesus. Jesus estava fazendo milagres. A gente ora para Jesus curar, para Jesus abençoar as finanças, para Jesus abençoar, né, os nossos filhos, da saúde, que ninguém adoeça, que a gente consiga pagar todas as nossas contas em dias. Mas Jesus não veio só para isso. Jesus veio para um propósito maior. Jesus não veio dar 60 anos, 70 anos de bênção só, ou 80 anos de bênção, ou 90. Às vezes pega um recorde aí, né? 104 anos, 120 anos, né, que uma pessoa vive. Jesus não veio para dar 100 anos de bênção. O sacrifício de Jesus não tem prazo de validade. Jesus foi o único e suficiente Salvador. Ele era o único que podia perdoar o pecado, porque ele era Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que se revelou a nós. E Jesus, ele, antes da sua morte, orando na sua oração sacerdotal, ele começou a orar: Pai, te dou graças. E aí ele começa a pedir por ele, pela vida dele terrena.
Aí ele começa a orar pelos discípulos. Aí daqui a pouco ele diz, não só por esse, mas aqueles em 2016 que vão estar lá sentados na Família da Graça ouvindo. Ele dizia, abençoa este, Pai, que tu vai me dar, que pela fé vão crer que eu sou o teu filho, que aquele que conhece o filho conhece o Pai, que conhece o Pai conhece o filho. Então, os discípulos ainda não tinham entendido. O povo, o que diz o povo? A multidão diz o quê? O que é que o mundo está dizendo aí fora? O que este bairro pensa de Jesus? O que essa cidade pensa de Jesus? O que o presidente pensa de Jesus? Ele sabe que foi um homem que revolucionário, né? E alguém disse para ele que Jesus vai voltar, tanto que ele disse que nem a volta de Jesus impediria ele, né, de chegar ao segundo mandato, a uma reeleição em 2018. Então muita gente sabe quem é Jesus por ouvir falar. Mas nessa noite Jesus tocou no meu coração, à tarde quando eu estava lendo essa passagem, é que Jesus, Ele não quer que a gente conheça Ele pela nossa carne e sangue. Quando fala em carne e sangue, fala do ser humano. O que é que nós somos? Carne e sangue. É tanto que quando fala de uma infecção generalizada é porque caiu na corrente sanguínea. Então, o sangue passa por todo canto. Na cabeça, nos pés, nas mãos. O sangue circula por todo o corpo. Então, quando fala de sangue e carne, fala da natureza humana. Fala do estado frágil do homem. Jesus disse, olha Pedro, não foi esse ser humano frágil que tu é, que não é essa mente sua cheia de neurônios, com bilhões de neurônios, que sabe que te disse quem eu sou. Ele disse aqui, ó. Primeiro perguntou dos homens, o que os homens dizem? O que é que o Brasil, o mundo pensa? Quem é Jesus? Aí disseram, os discípulos responderam, um diz que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. Cada um dizia que Jesus era uma coisa do antepassado, né, que reencarnou, que apareceu de novo em forma, né, fazendo milagres. Aí Jesus para e pergunta, e vocês aqui, o que dizem? Jesus está perguntando, família da graça, quem dizem que eu sou? O que é que Jesus representa para mim, Alex? Quem é Jesus para nossa irmã Heriberto? Para nossa irmã Milena? Jesus nessa noite eu vejo ele fazendo a mesma pergunta. Para a irmã Zolimar, para a Vocília. Jesus disse, quem eu sou para vocês? O que eu represento? E se a nossa resposta foi igual a de Pedro, que disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Então se tu tem essa revelação, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que ninguém há de escapar da sua mão, que Ele agindo ninguém pode impedir, aí você realmente é um abençoado, é um agraciado, porque o mundo não pode receber, porque a Bíblia diz em Coríntios que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura. Mas o homem espiritual, ele entende o natural. Eu entendo ele, que ele não acredita em mim, que ele não acredita em Deus. Eu entendo ele, porque ele é natural. Ele só conhece carne e sangue.
Mas nós que temos o Espírito Santo, nós conhecemos carne e sangue e conhecemos a revelação de Deus, que Jesus Cristo veio em carne, que morreu, tomou aquelas chicotadas tão profundas que eu nunca assisti o filme. Só em ler a Bíblia eu já acho forte, já me emociono muito pela descrição do texto. Imagino vendo a cena que é bem apresentada naquele filme, A Paixão de Cristo, que Jesus derramou todo o seu sangue. Quando não tinha mais, furaram o lado dele para ver se ainda tinha sangue, escorreu água. Então Jesus foi até a última gota de sangue. Então, entendamos que aquilo foi Deus pagando a nossa dívida. E quem entende isso é um bem-aventurado. O próprio Jesus chegou para Pedro. Pedro foi o nome que Jesus deu a ele, porque o nome que ele era conhecido era como Simão Bajonas. Bem-aventurado és tu. Ainda diz assim, ó, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou. Eu estava conversando aqui, não sei o que foi, falando de... Tem gente que vem pelo aceitar Jesus, tem gente que vem pelo amor, tem gente que vem pela dor, né, que o pessoal fala. Ou se não, eu digo no meu caso, que eu estava tão bem, rapaz, para que eu inventei esse negócio? Mas porque Deus revelou a mim. Aí a irmã Janda falou assim, é porque você já conhecia, né? Eu digo, eu fui apresentado a esse Jesus. Eu fui apresentado na infância, então chegou uma época na minha vida que eu estava bem no bom e no melhor, tranquilo. Daqui a pouco bate aquele vazio assim. E eu digo, no meio de uma festa, eu digo, eu não fico mais nisso. Eu não quero mais isso. Porque eu sei que o meu Jesus morreu por mim. Ele já pagou a minha dívida. Eu não preciso mais estar aqui escravo. Escravo da bebida, do álcool. Escravo das noites. Escravo da prostituição. Eu não precisava ser mais escravo. Tem gente que diz que o crente não pode. Ah, crente não pode isso, crente não pode aquilo. Mentira, o crente pode tudo. Só que ele tem domínio próprio. O domínio do alto, né? Que Deus dá, Deus reveste. Deus diz que somos fortes, já vencemos o maligno. Então é poder de Deus. Então nesta noite, que dizem que é Jesus? Você tem que entender que Jesus é o Filho do Deus vivo. Filipenses 4:2 diz que Jesus, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Antes ele aniquilou-se ou esvaziou-se de si mesmo e foi obediente. Ele desceu ao nível do que pior que tinha na sociedade, que eram os ladrões. Tinha várias formas de morrer. Escolheram a mais humilhante, que era pregado numa cruz. Então, a Bíblia diz, portanto, Deus o exaltou sobremaneira, que pôs ele sobre todo o principado. E diz que um dia também, por causa disso, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará. E com a sua boca vai ter que dizer que o Jesus é Deus. Deus deu isso a ele. Todo o poder foi dado nos céus e na terra. Então Jesus Cristo, ele pode. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que Deus te revelou, ele pode resolver seu problema. Ele pode
salvar a sua família. Porque a palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E quem está em Cristo, e aquela ignorância que a gente tinha, que até um dia desse, até hoje a gente não tinha entendimento que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E até depois, se a gente errar, João escreve lá, na primeira carta dele lá, se eu não me engano, no versículo João 1:8, ou é 2:8, diz assim que: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecar, vocês têm para com o Pai Jesus Cristo, o justo, o advogado, que está lá para interceder. Então esse Jesus que veio, nasceu em carne, que morreu, que no domingo de Páscoa ressuscitou, ele foi aos céus e disse que ia preparar-vos um lugar. E quando tivesse preparado, ele viria e nos levará para onde quer que ele esteja nós também. Então essa é a nossa grande esperança. Isso é a pedra fundamental da nossa construção. Essa é a pedra onde começamos toda a nossa fé a ser edificada. Na base de Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina que os homens rejeitaram. Mas nós, que o recebemos, construímos um grande edifício, que é a nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. Que esta palavra fique no coração dos irmãos. Que os irmãos guardem isso. Que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E quando você entende isso, não foi de você. Foi algo sobrenatural. Foi Deus que tocou. Por que tanta gente aí que diz que não acredita em nada, que é ateu? Que segue outras coisas, mas não. A gente entende pela fé. É pela fé. E isso também não vem de nós. É dom de Deus. Dom é graça. É a graça de Deus que nos faz entender, que nos faz permanecer, que nos faz caminhar a não desistir. Aí vem luta, aí quem me conhece, olha, rapaz, Alex saiu do meio das festas, do meio das farras, para seguir a Deus. Oxe, agora é pastor, é? Tá doido? É assim que meus amigos olham. E as festas, e as viagens, as curtição. Rapaz, ele parou mais. Não entende. Aí se Jesus perguntar a eles, se sabe quem dizem que ele és? Rapaz, eu tenho Jesus no meu coração. Jesus é uma pessoa que está no meu coração. Mas Jesus é o que, meu filho, para você? Aquela fé não é de pouco. Repetir o que o povo diz, né? Diz o ditado popular, né? Um pessoal diz vários ditados populares. Jesus Cristo está no meu coração, né? Ou igual o outro que diz assim: rapaz, eu não creio em Deus, rapaz. Não creio em Deus. Eu sou ateu, graças a Deus. Ele ainda diz que é graças a Deus que eu sou ateu, rapaz. Né? Eu não sou ateu, não. Ou eu sou ateu, graças a Deus que eu sou ateu. Eu quero lá crer em Deus, dizendo e dando graças a Deus. Então são jargões que as pessoas usam. Então que o meu Cristo, o seu Cristo, seja aquele. Tem um hino que diz que tem aquela imagem de Cristo, né, sofrido, aquele sangue derramado, né, então as estaltas feias, né, de nosso Jesus.
Aí tem um hino que diz assim, ó: não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. Um dia também o verei face a face. Não é, vó? Assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus tal como ele é. Um dia o veremos como ele é. João vislumbrou lá em Apocalipse, ele narra, né? Que via aqueles cabelos brancos como as neves, né? E os seus olhos como chamas de fogo. As vestes brancas são picadas de sangue. Minha irmã? Aquela narração assim é o que João pôde narrar, mas a promessa é que um dia o veremos como ele é. Essa é a nossa esperança. É isso que o Senhor propôs em meu coração em pregar na família da graça. Que o dono é Ele, o grande é Ele, tudo é dele, tudo é para Ele, nada sem Ele. Ele é o que pode, que faz, né? Que pode todas as coisas, que nenhum dos seus planos é frustrado. Amém? Glória a Deus, que esta palavra... Quem entendeu a mensagem dessa noite, diz amém aí. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus agradecendo pela mensagem. Logo após vamos estar orando pela vida do tio de Jesus, que a nossa irmã Jana trouxe essa notícia, que ele está no hospital. Mas, como pregamos, Jesus Cristo é o que dá a última palavra, né? Eu creio que essa enfermidade dele não é para a morte, mas talvez para ele buscar a Deus. Amém. Também creio. Para ele mudar. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graças, Senhor, por este momento, Senhor, em que o Senhor falou ao nosso coração, falou ao meu coração, Jesus, que Tu é o Filho do Deus vivo, Pai. Obrigado por revelar isso à Tua igreja, Jesus. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Obrigado por ter vencido a morte por nós, Senhor. Obrigado por ter ressuscitado, Senhor. Porque em Ti, Senhor, temos esperança de vida eterna. Pai, eu quero, Senhor, pedir uma bênção especial na vida de cada irmão que está aqui nesta noite, Pai. Senhor, faltaram muitos, Pai, nessa noite. Mas o Senhor tem compromisso com os que estavam aqui, Pai. O Senhor tinha esse recado, Pai, para Teus filhos. Deus, então, Senhor, que essas palavras estejam apregadas, Senhor, na tábua do coração dos Teus filhos, Senhor. Que eles não esqueçam que eles servem a Jesus, o Filho do Deus vivo. Senhor, nessa hora despede o Teu povo em paz, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Dá uma semana de vitória, Senhor. Vai na frente guiando o teu povo, Pai. Deus, que os Teus anjos estejam ao redor dos Teus filhos, Deus. Livrando, Senhor, de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nesta hora eu quero apresentar, Senhor, o Gilberto Trindade, Senhor. Deus, que se encontra no hospital, Pai. Deus, que o Senhor possa visitar agora no leito, Pai. Deus, não importa o que os homens falaram, Deus. Ele pode estar desenganado pelos homens, Deus. Deus, mas cremos que a última resposta é do Senhor. Porque o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é doutor por excelência, Senhor. Pai, nesta noite apresentamos toda a família também, Senhor. Deus, que se encontra, Senhor, apreensiva nesta hora. Deus, conforta os familiares, Senhor, que eles possam se unir em fé, Pai, e orar ao Senhor, Pai, e que a vontade do Senhor é que prevalece, Senhor. Dando saúde ao Teu filho novamente, Pai. Porque o Senhor conhece o coração, Pai.
Deus, se for da tua vontade, Pai, restaura o teu filho como um milagre, Pai, inexplicável, Deus, que ninguém entenda. Deus, por isso, Senhor, que cremos e oramos, Senhor, porque o Senhor nos deu autoridade para orar. Pai, muito obrigado por esta reunião, Senhor. Conduz os teus filhos, Senhor, em paz para os seus lares. E te agradecemos, Senhor, por este domingo maravilhoso que passamos na tua presença. Por isso eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do seu Filho Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo esteja em cada coração, agora e até a vinda do Senhor. E toda a igreja bem forte dá um amém. Glória a Deus. Abraça seu irmão e dê a paz do Senhor. Amém? Aleluia.